ler Lucas, no capítulo 18. Queria agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim, que mandaram mensagem, que ficaram preocupados. Quero agradecer pelas orações de vocês, pelas orações da igreja naquele domingo. Eu tive que assistir o culto online. E achei que tinha chegado minha hora mesmo, porque eu nunca fico doente, né? E daí, eu não sei como é isso. Então, eu não consegui discernir quando eu fiquei doente. Eu achei que eu estava cansada e precisando viajar, né? E eu achei que eu estava muito cansada e que eu ia viajar e ia descansar. E eu fui viajar doente, achando que era cansaço. E eu demorei muito para melhorar. Então, eu achei que já era minha hora mesmo. Deus estava me chamando. E coincidiu que eu fiquei doente bem naquele domingo que o pastor Timóteo veio pregar aqui na ceia. Eu comecei a ficar doente ali. E aí, a gente, ouvindo o pastor Timóteo, depois que a gente saiu do culto, a gente teve o privilégio de sentar e jantar com ele, né? E é tão bom quando você pode sentar à mesa com alguém que é muito apaixonado por Jesus. E foi um privilégio tão grande para nós, e obviamente o nosso cristianismo foi bem confrontado, né? A gente foi convidado ali naquela conversa, a partir daquela conversa, a repensar o nosso cristianismo, né? Eu fiquei bastante quebrantada depois daquilo. Coincidiu com eu ficar doente, eu pensei, Deus está me preparando para me levar mesmo, né? E depois daquilo, o Espírito Santo veio com uma sonda na minha vida e me fez repensar que tipo de evangelho eu estou vivendo, qual é o cristianismo eu estou vivendo. Porque você veja bem, você olha um jovem novo, tão inteligente, que tinha tantos planos, e ele abdicou de absolutamente tudo para realizar o sonho de Deus. E aí você começa a pensar, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? A hora que você vê alguém com esse nível de desprendimento que resolveu, ao invés de ser um empresário, alguém de sucesso, resolveu largar tudo para realizar o sonho de Deus, que era que as aldeias retiradas da África fossem alcançadas. Aí é tão legal quando você senta com essas pessoas. E se você puder gravar alguma coisa dessa mensagem hoje, que você tenha amigos mais apaixonados por Jesus do que você. Porque eu falei, Paulinho, vamos colar nesse homem, Paulinho. A gente precisa sentar mais com ele. Procure pessoas que são mais apaixonadas por Jesus do que você, para andar junto. Sente à mesa com essas pessoas. E eu queria falar antes de entrar na mensagem. Os irmãos têm percebido que a gente toda semana manda a playlist no grupo, né, do WhatsApp da igreja. A gente manda a playlist dos louvores que vão ser cantados no domingo. A gente não caminha conforme a gente acha que deve caminhar. A gente caminha, enquanto igreja, de forma profética. E todas as direções que a gente toma não é o que a gente acha que deve ser feito, é aquilo que o Senhor nos aponta enquanto direção. Então, o ministério de louvor ele funciona dessa forma. Eu quero explicar para os irmãos, para que os irmãos olhem com carinho essa playlist. Porque quando a gente iniciou o ministério de adoração, de louvor, a gente recebeu umas instruções da parte de Deus de como nós deveríamos fazer o ministério de louvor, que não é como eu acho, ou como o Fabiano acha, ou como os músicos acham, é da forma que o Senhor quer que funcione. E a direção é que toda semana tem um ministro de louvor conduzindo a adoração, vocês podem perceber. Então nós temos a liderança, que é o Fabiano, que ele é o líder do grupo de louvor. E nós temos todos os ministros de louvor, porque nós entendemos que todos os músicos e todas as vozes são ministros, eles estão ministrando louvor diante de Deus. Mas todo domingo tem um ministro que vai liderar a adoração e vai ministrar à igreja a adoração. Toda semana, esse ministro
Ele já sabe de antemão, já tem uma escala pré-definida, que ele, em determinado domingo, vai ministrar a adoração. Logo, o que ele faz? Ele vai para o secreto, obviamente, ele se consagra ao Senhor, ele jejua, ele tira tempo de oração para buscar em Deus quais são os hinos que Deus quer que seja entoado para que o nome do Filho dele seja revelado à igreja. Então, eu não canto o que eu acho bonito. O meu achômetro desliga e eu vou ao Senhor perguntar de que forma o Senhor quer se revelar à igreja. E quais são os hinos que o Senhor quer que a gente entoe para que o teu filho seja conhecido. Então, todos os ministros de louvor, quando eles vão ministrar, eles vão fazer isso. Todos eles. Eles vão escolher uma playlist que pregue, porque o primeiro contato que a gente tem na igreja com a pessoa de Cristo é no momento da adoração. Tem gente que entrou na igreja a primeira vez. E o primeiro contato que ela vai ter com Jesus é na música. Então, o ministro de louvor e o ministério de louvor precisa passar a mensagem do evangelho cantando. Então, ele não pode cantar o hino que ele acha bonito. A gente não caminha desse jeito. Então, sempre quando o pessoal posta a playlist para mim lá no WhatsApp, no grupo de louvor, primeiro, eu já corro para escutar, porque eu preciso entender o recado de Deus para a igreja, porque eu sei que aquele ministro está em contato com o Senhor, com o coração e com os ouvidos inclinados ao conselho de Deus, e ele recebeu de Deus uma instrução. Gente, eu tenho que ir correndo lá escutar. E é impressionante como Deus fala comigo. E eu tenho o costume, isso é meu, de ir no secreto, no meu momento de contemplação, porque o seu secreto tem que ter um momento de contemplação. O que é isso? Eu só vou pensar a respeito de quem Deus é. Não vou pedir nada, não vou agradecer nada, eu vou pensar a respeito daquele que está entronizado, daquele que é o único digno. Eu vou pensar a respeito dos atributos dele, eu vou contemplar ele. E quando eu quero fazer isso, eu coloco a playlist. Porque eu sei que ali eu vou ter uma nova porção da revelação da pessoa de Cristo. E aí, coincidiu tudo, né? Coincidiu que eu fiquei doente, achei que eu ia morrer. Coincidiu que a gente sentou com o Timóteo e Deus começou a me confrontar e me consertar, e me sondar e me mostrar várias coisas da minha vida em que eu estava em falta. E já juntou as duas playlists, a playlist da Cisa com a playlist que a Camila colocou essa semana. E Deus foi falando ali, e eu fui entendendo aquele recado. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, para ministrar a igreja. Então, acho que Ele não queria me levar, não. Acho que Ele queria que eu viesse aqui mesmo hoje. Né? E aí, olhe com carinho a playlist, gente. Quando o pessoal postar no grupo. É uma coisa muito do céu. E medite nos louvores, porque é o que o Senhor quer falar com a igreja. E aí, pensando em tudo isso, né? O Senhor veio com essa palavra e eu tinha tanta coisa, me veio à mente para trazer. Tinha tanto versículo. Eu quero que vocês tenham paciência hoje, porque eu vou citar vários versículos hoje. Mas o Senhor me fez ir em Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano, porque só essa parábola ela já vai sintetizar tudo que o Senhor quis falar durante essas 2 semanas comigo, e tudo que Ele quer passar à igreja também. Tem coisas que é só para mim mesmo, né? Tem reio que só para mim mesmo, é só eu que preciso apanhar. E aí, o Senhor veio e me falou muito comigo nessa parábola de Lucas 18, a partir do verso 9. Diz assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas,
desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha nem coragem de levantar os olhos para os céus enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Certo dia... não é. Só até o 14. Quando Jesus faz esse contraponto entre um fariseu e um publicano, veja bem, os fariseus era um grupo religioso de muito prestígio e respeito na época de Jesus. Se a gente vivesse naquela época, a gente ia olhar esses homens como homens muito santos. Provavelmente nós reverenciaríamos esses homens, assim como a gente reverencia as autoridades e as lideranças da igreja. Então, eles eram homens de muito prestígio e considerados homens muito santos. Mas Jesus, ele vem desconstruir tanta coisa. E você pensa assim, se você estivesse lá, você ia pensar, se Jesus pegar um publicano e um fariseu, claro que ele vai dar bordoada no publicano, e não no fariseu. E não, Jesus ele já chega desconstruindo, porque ele não vê como a gente vê o exterior, ele vê o coração. Então ele já chega olhando bem para a cara daquela liderança religiosa, e dizendo, raça de víboras, ou dizendo, vocês são todos sepulcro caiado, vocês são guias cegos que estão guiando outros cegos. Ou ele vem e conta uma parábola dessa, tinha um fariseu que confiava na sua própria justiça, que desprezava os outros, e eu sequer escutei a oração dele, ele nem foi justificado diante de Deus. Então isso era chocante para a época. É a mesma coisa que ele chegasse aqui hoje e falasse da liderança da igreja mesmo, rasgado. E falasse assim, está vendo? Vocês estão achando que vocês são melhor que aqueles bêbados que ficam aqui nesse bar? Não são, não. Eu vou dizer para vocês que eu estou escutando é eles, não vocês. É chocante assim. Porque ele vê o quê? O coração. E aí, qual que era o pecado do fariseu? Confiar em si mesmo e desprezar os outros. Era esse o pecado que impediu a oração dele de ser recebida. E o que a gente vê nessa parábola é um clássico exemplo de religiosidade. E a religiosidade pode ser definida como orgulho da obediência. Não tem a arte da mensagem? Tem? Só a Pauline colocou. Que também pode ser chamado de legalismo. E esse pecado ele pode acontecer com qualquer crente, gente. Qualquer crente, qualquer um de nós. Os fazedores, sabe quem que é os fazedores? Aquelas pessoas que nasceram na igreja, frequentaram a igreja a vida inteira, a vida inteira estão na igreja trabalhando, a vida inteira estão fazendo alguma coisa na igreja, toda a vida envolvidos com a obra de Deus. Esse tipo de gente pode cair facilmente nesse pecado aqui. O pecado da religiosidade, o pecado do legalismo, o pecado do orgulho da obediência. E por que a gente pode... Eu e você, eu me incluo nesse grupo. Meu testemunho impactante é que eu nasci na igreja, vivi na igreja, nunca desviei na igreja, fiquei sempre na igreja. Então, eu me incluo nesse grupo aqui, dos fariseus, dos fazedores, daqueles que se acham. Então, qual que é o risco que eu corro? Gente, eu não vou nunca para a balada. Eu não vou nunca me desviar na imoralidade. Mas, então, qual que é o meu pecado? O meu pecado, Carol, é esse aqui. O mesmo desse fariseu aqui. E aí, o que faz com que eu caia nesse pecado? Não entender a graça. Ter um entendimento incorreto da graça. Ter um entendimento parcial da graça. Ter um entendimento incompleto da graça. E aí, quem caminha com a gente desde o início, desde que a igreja era lá em casa, na sala, e a gente buscou do Senhor a instrução do que é que a gente ia começar a estudar, e o Senhor disse que nós iríamos começar a estudar a graça. Então, quem está com a gente desde a sala de casa, já estudou a graça. Só que tem muitos irmãos aqui que não, que chegaram na igreja quando a igreja tinha inaugurado o templo.
Então, para os que já estudaram, vocês vão rever muita coisa que o Senhor me pediu para sintetizar, para a gente conseguir entrar no cerne do que Ele quer falar. Então, eu vou repetir muita coisa que vocês já estudaram. E é ótimo isso. E quanto mais eu repito isso, menos probabilidade eu tenho de cair nesse pecado aqui, porque maior vai ser a minha compreensão do que é a graça. E aí, qual que é a importância de eu entender, quanto igreja, todos vocês, a graça de forma correta? Paulo vai falar para os Colossenses, vocês vão ver lá no capítulo 1, por exemplo, do verso 3 ao 7, ele começa elogiando aquela igreja, falando: olha, vocês entenderam o evangelho, hein? Não só entenderam, como ensinam certo. Vocês estão frutificando e vocês estão passando o ensino da Boa Nova de forma correta. E vocês estão de forma certa. Ele começa elogiando a igreja de Colossenses como uma igreja que vive um evangelho verdadeiro e que tem integridade diante de Deus e que anda na verdade do evangelho. Aí ele fala assim, no final: porque vocês compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Então, se a gente só tinha uma igreja desse potencial, com um cristianismo verdadeiro, engajado em pregar de forma correta, porque eles entendiam a verdade a respeito da graça de Deus. E aí a gente vai ver, mais para frente, a igreja de Gálatas, por exemplo, que tinha um problema de não entender a graça. Eles não entendiam de forma correta. Aí você vai ver Paulo falando para os Gálatas o seguinte: olha, vocês estão cometendo 2 pecados aí. Uns de vocês são imorais na igreja. Vocês receberam o evangelho, mas continuam tendo uma conduta imoral. E outros de vocês continuam seguindo a lei de Moisés. Por não entender a graça de forma adequada, a ausência de um evangelho correto vai me dar esses 2 extremos. Ou eu vou ter uma igreja com imoralidade, ou eu vou ter uma igreja legalista, por não entender o conceito correto de graça. E aí ele vai falar para os romanos, por exemplo, o livro de Romanos pode ser considerado o 4º evangelho, porque ele escreve para a igreja de Roma. Gente, Paulo não tinha nada a ver com a igreja naquela época, de Roma, enquanto pastor, mas ele se preocupa porque aqueles irmãos nasceram ali do evangelho e não tinham a base. Aí ele se preocupa em escrever explicando para eles os fundamentos da fé. E quando ele vai escrever para os romanos explicando os fundamentos da fé, ele vai falar justamente isso logo de primeira. No final do 1º capítulo e no início do 2º. No final do 1º capítulo ele fala sobre as imoralidades. A homossexualidade, o adultério e tal, e ele vai falando. E esses homens foram entregues a si mesmos, eles são pervertidos e não sei o quê. Ele fala isso. No capítulo 2, ele vai falar assim: e vocês que não são imorais, não pensem que vocês são melhores. Porque se vocês se acharem melhores do que os imorais, vocês estão pecando tanto quanto eles. Porque o pecado do orgulho é tão ofensivo quanto o da imoralidade. E ele vai dizer exatamente isso. O pecado do legalismo, para mim, para Cristo, é tão grave quanto o pecado da imoralidade. Ele fala, ele exorta a igreja de Roma, ele dá esse alerta: não pensem que vocês são melhores do que eles. Porque vocês não são. A partir do momento que a santidade de vocês faz com que vocês se sintam melhores do que os pecadores, ela já é um pecado de legalismo e de religiosidade. Então vocês acabam ficando no mesmo patamar. Não pensem vocês que vocês são melhores que os adúlteros, que vocês são melhores que os bêbados, que vocês são melhores que os drogados. A partir do momento que vocês se acharem melhores por serem santos e por seguirem o evangelho, vocês já estão em pecado. Ele vai falar isso lá no capítulo 2. E aí, a gente que está na igreja, que nunca se desviou, a gente corre o risco disso. Se a gente não deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração, de tempos em tempos, a gente coloca a nossa vida cristã no modo automático. Gente, é muito fácil fazer isso. É muito fácil para nós fazedores colocar a nossa vida cristã no piloto automático e não parar para refletir o que nós estamos fazendo.
Porque nessa coisa de trabalhar para Deus, a gente acha que a gente está muito apaixonado por Jesus, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Performance não define paixão. Às vezes a nossa performance na igreja é tão boa. E sinceramente, queridos, a minha performance de crente sempre foi espetacular, desde sempre. Eu sempre tive uma boa performance de crente. Tem gente aqui que caminha comigo desde que eu era criança. Então, assim, a minha performance de crente sempre foi muito maravilhosa. Mas isso jamais definiu a minha paixão por Cristo, nunca. Eu tive que sentar um dia com o Espírito Santo e reconhecer que por mais que eu fizesse parte de todos os ministérios da igreja, da limpeza, da coreografia, do tudo, por mais que tudo isso tivesse acontecido, eu tive que ser sincera de reconhecer que de fato, eu tenho uma performance excelente, mas eu tenho uma paixão mínima pelo Senhor. Mas se eu não sento com Ele, eu ia continuar uma fazedora. Então a gente precisa de tempos em tempos deixar isso acontecer. Que foi o que aconteceu quando a gente sentou com Timóteo. Naquele momento eu podia simplesmente ignorar o apelo do Espírito Santo e continuar uma fazedora. Mas naquela hora eu precisei rever o meu cristianismo. E por que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo? Se eu não fizer isso, eu vou cair no pecado do legalismo e da religiosidade. E eu falei no começo, o que me faz pecar é o não entendimento da graça, porque o Salmo 119 vai falar justamente isso. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E se eu não tenho essa palavra escondida e o entendimento correto da Escritura, eu vou pecar contra o Senhor. Mas vamos entender certinho o que é a graça. Vamos relembrar, refrescar a memória de vocês. A gente tem crentes novos convertidos aqui, a gente tem pessoas que já caminham com Jesus há tanto tempo. E às vezes a gente precisa refrescar da memória de conceitos básicos. E o que é a graça? Esse fariseu da parábola, a igreja de Gálatas e eu, Carol, cometemos exatamente o mesmo pecado. O fariseu estava se gabando por cumprir a lei de Moisés. A igreja de Gálatas estava se gabando por cumprir a lei de Moisés. E eu, Carol, estou me gabando por cumprir a lei. Porque quando eu vim para Jesus, eu recebi uma lista do que eu podia e do que eu não podia fazer. Aí eu peguei aquela lista e estou seguindo à risca ela. Então, tanto o fariseu, quanto a igreja de Gálatas, quanto eu, estamos nos gabando da mesma coisa. Estamos cumprindo a lei. Acontece que Romanos 10:4 vai falar que o fim da lei é Cristo. E tem outra coisa, a gente já ouve isso muito. Nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, né? Agora não é a antiga aliança, é a nova aliança. Exatamente. Romanos 10:4 vai falar que o fim da lei é Cristo. Então, Paulo, no Novo Testamento, Pedro vai exortar diversas vezes: o que vocês estão fazendo seguindo a lei de Moisés? O fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí você vai me falar assim: mas a Bíblia também diz que Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir. Em Cristo se cumpre a lei. Então, Jesus não veio anular a lei de Moisés, ele veio para fazer a gente cumprir a lei de Moisés. Erro de interpretação. Porque em Hebreus 10, quando a gente vai ler, fala assim, que a lei de Moisés, o que era a lei de Moisés, gente? Os 10 mandamentos e os 600 não sei quantos preceitos. Tudo isso, Hebreus 10 fala assim, a lei era a sombra dos bens vindouros. Então todas as alegorias, todo o cerimonial que estava na lei de Moisés apontava para a pessoa de Cristo. A partir do momento que Cristo se manifesta, a lei se cumpre na pessoa dele. Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Tudo aquilo era só metáfora, para que quando o Messias se manifestasse, eles olhassem e falassem: a gente já viu isso, uma figura parecida na lei, é ele, é o Messias. E eu vendo isso aqui, eu lembrei da faculdade, quando a gente precisava fazer um procedimento médico em alguma criança, por exemplo,
e aquela criança estava internada, a gente tinha o costume de pegar uma boneca ou um ursinho e levar para essa criança brincar de médico com essa boneca, com esse ursinho, e fazer os procedimentos na boneca. Vamos aqui furar a boneca, vamos fazer um curativo. A boneca vai fazer uma cirurgia, se a criança precisasse passar por cirurgia. Olha, a boneca vai fazer isso. O ursinho está precisando de um curativo. A gente pegava aquilo de uma forma lúdica, para que quando a criança passasse pelo procedimento não fosse tão traumático, ela conseguisse entender. A boneca já fez isso, eu já vi, eu conheço isso, já vi isso em algum lugar. Não ia ser tão traumático para a criança, sabe? Só que depois que a criança passava por aquele procedimento, a gente não precisava mais pegar a boneca, concorda? Se eu pegava a boneca para pegar ali um acesso, quando a criança era puncionada e ela já tinha passado por aquilo, quando eu fosse fazer a segunda punção, ela já tinha um entendimento daquilo. Eu não precisava pegar a boneca de novo. É a mesma coisa a lei. A lei veio como essa boneca, essa alegoria, esse ursinho, que Deus estava se revelando de forma progressiva na Escritura, de Gênesis e Apocalipse. Ele veio progressivamente se revelando, e ele coloca a lei e os preceitos como sombra, alegoria, um teatro do que ia acontecer na nova aliança, com o advento da igreja e com o advento de Cristo. Ele coloca uma sombra. Quando o Messias se manifestasse, eles iam fazer igual a criança. Eu já vi isso antes, de forma figurada, na lei. Então, em Cristo se cumpre a lei. E aí, a gente vai ver Paulo falando aos Colossenses assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, porque a lei de Moisés preconizava várias festas, ou lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Todas as festas, os dias santos, os cerimoniais, apontavam para Cristo. Ele vai concluir assim, mas o corpo é Cristo. Então ninguém pode me julgar se eu não guardo o dia, se eu não como isso, se eu não como aquilo, porque aquilo tudo é alegoria que apontaria para Cristo. E a hora que ele se manifestasse, eu não precisaria mais do que era figurado. Então, a gente vê em Cristo se cumprindo toda a lei de Moisés. Eu não preciso mais cumprir a lei. Ele veio e nele cumprir todas as coisas. Outra coisa, na lei de Moisés, a gente sabe que apenas o sacerdócio levítico poderia ministrar diante de Deus. Era só a tribo de Levi, escolhida ali como a tribo que ia servir no templo, não é? Aí, em Cristo, houve mudança de sacerdócio. Isso está em Hebreus 7. Eu não vou ler tudo, senão eu vou ficar só lendo. Lá em Hebreus 7 vai falar isso. Houve mudança do sacerdócio. Ele vai falar assim, o sacerdócio levítico não foi suficiente para aperfeiçoar. Então se levanta um outro sacerdote, Cristo. E sempre, Hebreus 7 está falando isso, sempre que há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então eu transicionei da lei de Moisés para a nova aliança. Eu transicionei do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. E Cristo sendo o nosso sumo sacerdote, agora nós não temos uma linhagem especial sacerdotal. Todos aqueles que pertencem a Cristo são reis e sacerdotes. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido agora. Então agora eu não tenho mais o sacerdócio levítico, eu tenho o sacerdócio de Cristo. Se eu mudo a lei do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, eu mudo a lei. Sempre que muda o sacerdócio, muda a lei. Então agora, com o advento da nova aliança de Cristo, onde se cumpre todas as figuras do Antigo Testamento, eu tenho uma nova lei a seguir. Não é que o fim da lei é Cristo, agora eu não tenho lei nenhuma. Não, agora mudou a lei. Mudou o sacerdote. O sacerdócio é Cristo. A gente vai ver o próprio Moisés. Moisés foi o que escreveu as tábuas da lei. Ele mesmo vai falar em Deuteronômio 18:15, o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e vocês devem ouvir a ele. Moisés já estava profetizando a respeito de Cristo, ele já estava falando isso, ele já estava falando, olha, vai daqui a um tempo se levantar um profeta no meio de vocês que é semelhante a mim. Por que semelhante a mim? Moisés é um legislador.
E Jesus também seria um legislador. Moisés fez leis, e Jesus também vai fazer leis. Quando esse profeta se manifestar, escutem o que ele fala. Quase que ele fala assim, esquece tudo que eu disse. Escutem ele. E aí, ele falando a respeito da pessoa de Cristo aqui, vai se levantar um profeta, vai mudar o sacerdócio, vai vir outras leis para vocês seguirem. E a gente vê Jesus falando toda hora isso no Novo Testamento, ele dando outras leis. Por exemplo, em Mateus 5, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, ou seja, vocês ouviram o que foi dito lá na lei de Moisés? O que falava na lei de Moisés? Não mate. Não falava isso na lei de Moisés? Aí ele fala assim, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, Jesus está entregando um outro mandamento aqui, que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Então Jesus fala, na lei de Moisés falava que você não podia matar, mas eu estou te entregando um outro mandamento, se você tiver ódio do seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Aí ele vai falar assim mais para frente também, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, não está lá na lei de Moisés? Não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, que quem olhar para uma mulher que cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ou seja, a lei de Moisés dizia, não adultere. A lei de Cristo diz, você não pode nem olhar para uma mulher querendo cobiçar ela, que você já está em pecado. Lei de Cristo. A gente vai ver, por exemplo, em João 13:34, que ele vai dizer o seguinte, ó, um novo mandamento vos dou. Jesus está legislando aqui. Ele está entregando um outro mandamento. A lei de Moisés dizia assim, ó, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento continua na nova aliança. Só que Jesus fala assim, além desse, tem mais um. Um novo mandamento vos dou, que não é amar o seu próximo como a si mesmo, é amar como eu vos amei. Agora o padrão aumentou, meu querido. Porque amar como eu me amo é uma coisa, amar como ele amou, muda completamente o padrão. Outra lei. Então a gente tem a lei de Moisés, que prescreveu, passou. Veio Jesus, agora eu tenho a lei de Cristo para seguir. A nova aliança, ele veio para nos preparar um novo e vivo caminho. Acontece que o povo conseguia cumprir a lei de Moisés. Se conseguisse, não precisaria oferecer sacrifício para perdão dos pecados. Porque todo pecado tinha lá um sacrifício que deveria ser oferecido por aquele pecado. Todo ano, de tempos em tempos, tinha os rituais de sacrifício que tinham que ser oferecidos em favor do povo, em favor do sacerdote, porque as pessoas não conseguiam cumprir a lei de Moisés. Acontece que a lei de Cristo é mais difícil ainda de cumprir, gente. Então, se nós não conseguimos, mal conseguimos cumprir a lei de Moisés, como é que nós vamos conseguir cumprir a lei de Cristo? Fala para mim. Me explique. De que jeito que eu vou fazer isso? De que jeito eu, Carol, vou amar alguém como Cristo amou, me amou? Fala para mim. Aí, de que jeito que eu vou não odiar o meu próximo? Gente, não odiar o próximo. Analise vocês não odiando o próximo. Vocês conseguem se imaginar não odiando o seu próximo? Gente do céu, eu odeio os meus próximos mais próximos às vezes. Às vezes eu não amo ninguém lá em casa. Tem dia, tem hora que assim, o meu amor some. Gente, como é que eu vou cumprir isso? É aí que entra a graça. Porque em Hebreus 10, que vai falar que a lei era a sombra das coisas que viriam, vai falar assim, que os sacrifícios que eram oferecidos na lei de Moisés, ano após ano, não eram capazes de aperfeiçoar quem oferecia o sacrifício. Porque a pessoa pecava, daí ela tinha que ir lá oferecer 2 rolinhas, um carneiro, sei lá, tem vários preceitos do que você vai entregar lá se você pecar. Aí quando aquela pessoa chegava para oferecer o sacrifício pelo pecado dela, ela oferecia, cumpria ali, saía. Mas aquilo não era suficiente para aperfeiçoar aquela pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício. A pessoa saía dali pecadora igual.
Acontece que ele vai dizer em Hebreus 10 também, que Jesus, quando ele oferece o sacrifício perfeito, que ele é o cordeiro definitivo, o cordeiro de uma vez por todas, quando ele oferece esse sacrifício perfeito, eu não preciso mais continuar oferecendo sacrifício, porque sempre que eu me aproximar para adorar, ele me aperfeiçoa. Essa é a diferença do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é diferente do cordeiro que Moisés lá oferecia. Aquele bode, aquele carneiro não poderia aperfeiçoar quem se aproxima para adorar, mas o cordeiro perfeito de Deus, quando eu me aproximo dele para adorar, por causa da sua morte, ele me aperfeiçoa. E aí, o que é a graça na nova aliança? A gente vai ver o termo graça no Novo Testamento, a primeira vez em Lucas. Vai dizer assim, o menino Jesus crescia em graça. Grave esse termo, crescia em graça. Crescia em graça. Eu não sou como Jesus, eu devo crescer em graça. Eu devo crescer em graça. A segunda vez que aparece é João 1. João vai falar, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não permaneceram contra ela. E aí ele vai falar que todos os que aceitam o sacrifício de Cristo são considerados filhos de Deus. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Ele vai falar de Jesus, do sacrifício, do Deus encarnado. E no final ele vai falar assim, porque dele vocês recebem da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas, olha o contraponto, a graça e a verdade por intermédio de Cristo. Mudou alguma coisa ou não mudou? Mudou. Aí quando ele fala, vocês receberam da sua plenitude. Sabe o que é plenitude? O que eu posso traduzir plenitude aqui também? Poder. Vocês receberam, por ocasião da morte de Cristo, poder abundante, o mais rico poder, grandioso, abundante, superabundante em graça. Graça sobre graça. Em Romanos 8:11 vai falar que o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Esse Espírito é o mesmo que é chamado de Espírito da graça. Isso é graça. Graça é poder. Porque a gente fala assim, graça encobre uma multidão de pecados, verdade. Graça é o favor imerecido, verdade. O problema é que a gente limita a graça a esses conceitos e só. A gente acha que a graça é aquilo que eu vou usar quando eu pecar e ela vai me levantar. Graça é aquilo que vai fazer eu me converter. E é verdade. Então, a gente tem que entender e lembrar, a gente já estudou isso também. Quais são as etapas da nossa vida cristã? A nossa vida cristã é composta de porta, caminho e alvo. Então, quando eu vim para Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, e eu levantei minha mão, eu entrei pela porta. A graça atuou aqui. A graça de Deus me levou ao arrependimento. A graça de Deus me levou a acreditar no sacrifício de Cristo. A graça de Deus me fez entrar pela porta. Porque pela graça sois salvos e pela fé. E isso não vem de vocês, e é dom de Deus. E não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então eu fui salva pela graça. Agora eu tenho o quê? O caminho. O que é o problema nosso? A gente usa a graça aqui para se arrepender, para se converter. E depois no caminho, cadê a graça? A graça é o poder que vai te fazer progredir no caminho. Por isso que não justifica um crente que você encontra ele 10 anos depois e ele está no mesmo jeito. Eu já subentendo que esse crente não evoluiu em graça e em poder. O menino Jesus crescia em graça e eu parei na porta. Achei que não precisava mais de nada. E tentei andar o caminho sem poder, sem graça. Claro que eu não consegui. Fiquei estagnado ali na porta. Aí aquele crente que vem e fala assim, por quê? Nossa, eu pregava, eu cantava, eu rodopiava, eu levantava paralítica, eu isso, eu aquilo outro. E agora? Agora, não sei o que. Eu já entendi.
Essa pessoa não entendeu a graça. Não interagiu com a graça. Não cresceu em graça, porque a graça vai me habilitar para percorrer a corrida que me está proposta, até o alvo. Então, o que é graça, gente? Graça é poder. A primeira definição de graça no Novo Testamento já apresenta a graça como poder de Deus. Capacitação. Aí, Romanos 5,17 fala assim, aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quantos crentes vocês conhecem que a vida que reina sobre ele não reina em vida coisa nenhuma? Qualquer dificuldadezinha, pronto, já abate essa pessoa. Não estou falando de alguns momentos pequenos difíceis, eu estou falando daquela pessoa que vive uma vida cristã medíocre, miserável. A vida inteira daquele jeito, a vida inteira arrastando, a vida inteira medíocre. Mas Romanos 5,17 está falando que aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, reinarão em vida. Não está falando que eu vou reinar com Cristo, isso eu sei que eu vou reinar com Cristo, gente. Está falando que aqui, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou confundir o inimigo. Aqui eu vou reinar. Eu vou reinar saudável, eu vou reinar doente. Eu vou reinar com emprego, eu vou reinar sem. Eu vou reinar com um filho deficiente, com um filho normal. Eu vou reinar em vida, porque não depende de circunstância, depende de um poder que foi disponibilizado para mim na cruz, que é exatamente o mesmo poder que ressurgiu Cristo dentre os mortos, está sobre mim. Pode vir. O que é a luta? O que vai vir? O que vai vir? Eu reino sobre isso. Eu recebo uma capacitação de poder. Olha o que vai falar aqui, por exemplo, em 2 Pedro 1, de 2 a 4. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. A gente cresce em graça, grava isso. Eu cresço em graça. Eu não tenho a mesma medida de graça de quando eu comecei na fé, porque eu precisava de pouca graça. Agora, queridos, eu preciso de muita graça. E eu fui crescendo em graça. Então, graça e paz, eu quero falar igual o Pedro para vocês. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Acho que eu vou mudar a minha saudação. Quando eu vier aqui no púlpito, eu vou falar para a igreja assim, Não vou falar Pai Senhor igreja, é legal isso. Mas eu vou falar assim, graça e paz lhes sejam multiplicados. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Seu divino poder. Graça. Nos deu tudo o que necessitamos para a vida de piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele está falando assim, eu dei poder para vocês participarem da minha natureza. Eu dei poder para vocês terem os mesmos atributos que eu. Eu revesti vocês de poder para que vocês andem em santidade e em pureza. Eu disponibilizei o meu poder para que vocês vivam uma vida triunfante. Paulo descreve que a graça de Deus nos faz participantes da natureza divina. A palavra natureza descreve qualidades essenciais ou características. Portanto, a graça de Deus nos dá liberalmente a abundância das qualidades essenciais e características de Jesus. Eu não consigo amar ninguém como Jesus amou, claro que não. Mas pela graça eu amo, como Jesus amou. Eu não consigo abandonar um pecado, não mesmo, não consigo. Mas eu recebi graça para isso. Eu consigo pela graça. 2 Coríntios 12, 9, que é tão conhecido, né? A minha graça te basta. Paulo estava reclamando com Deus que tinha um espinho na carne. Aí Deus não fala que vai tirar o espinho na carne. Fala assim, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Ou seja, a minha graça é suficiente para você atravessar aquelas situações que você sozinho não consegue.
A minha graça é suficiente para você vencer esse espinho na carne. Não é eu que vou descer do céu e arrebentar com o espinho. Não, a minha graça é suficiente. Eu já te dei poder para vencer isso, Paulo. Ai, não consigo, Jesus, eu não sou capaz. Sabe quando Jesus manda a gente fazer umas coisas muito doidas? Aí você já olha para você. Eu não consigo. Aí Jesus olha para você também e fala, eu sei que você não consegue, a minha graça te basta. Que bom que você é fraco nisso. Porque a sua fraqueza é o lugar onde a minha graça vai atuar. Aonde é a sua fraqueza? Pensa na pessoa jacu. Gente, eu me formei na faculdade, depois eu encontrei alguns professores, e eles nem lembravam de mim. Ou seja, eu entrei lá, fiquei 4 anos e passei, e eles não sabiam nem quem eu era, porque ninguém ouvia a minha voz. Eu era aluna do fundo. E não era porque eu não gostava de estudar, é porque eu não queria que ninguém me visse. Eu sempre arrumava uma maneira de fazer a apresentação lá na frente com o fantoche, que era para mim ficar atrás do fantoche. Eu odiava me comunicar. Eu não sei o que você odeia, mas pega aí a sua fraqueza. A sua fraqueza, aquilo que você não consegue fazer. É aí que a graça atua. É exatamente aí que a graça vem, para te capacitar. Graça, então, concluindo, essa definição é do John Bevere. Eu acho que é no livro Kryptonita que eu li dele, ou num outro livro que eu li, mas diz, graça é o poder gratuito de Deus que nos dá a habilidade de ir além da nossa capacidade natural. Graça é favor imerecido. Graça sim te leva ao arrependimento e cobre uma multidão de pecados. Mas a graça é, em primeira definição, poder gratuito de Deus que te dá a habilidade de ir além da sua capacidade natural. Naturalmente eu estaria aqui falando? Claro que não, queridos. Eu estaria escondido embaixo de alguma dessas cadeiras. Mas a graça de Deus te capacita para ir além da sua habilidade para aquilo que Ele quer que você faça. Pega Davi, gente. Davi, melancólico, músico, a harpinha dele. Você imagina Davi guerreando e conquistando cidades, quando você olha esse menino tocando harpa, pastoreando? Olha, aquele menino ali tem potencial para rei. Certeza que ele vai conquistar todas essas cidades aqui. Gente, lógico que não. Você vai falar o quê? Esse menino aí é um bom músico. Põe ele para tocar na Orquestra Filarmônica de Israel. Mas você jamais olha para Davi e fala, esse menino é rei. Por quê? Porque a graça de Deus invade Davi e ele vai fazer algo que vai além da habilidade natural dele. E aí, quando a gente não entende a graça, gente, é um desastre total. Porque pensa comigo, o que eu poderia fazer, eu, Carol, sozinha, eu, com a minha força, com a minha inteligência? Eu vou contar para vocês o que eu conseguiria fazer sem a graça. Eu, com a minha habilidade natural. Com a minha habilidade, eu consigo, no máximo, estragar tudo. Isso é o que eu consigo fazer. Com a minha habilidade, o máximo que eu consigo fazer é estragar tudo. Então, por que eu toco o instrumento? Pela graça. Por que o Paulinho implanta a igreja? Por que eu ajudo ele no pastoreio? Graça, ué. Por que eu estou aqui quarta-feira, inclusive tem encontro do Virtus, estou aqui na liderança do Virtus junto com a Michela. Por que eu estou? Pela graça. E a Carol, eu ia estragar tudo. Eu ia estragar tudo. E se eu não entendo isso? Eu posso cair no primeiro extremo, que é o do liberalismo. Que é aquela coisa assim, Jesus entende que eu não aguento mesmo, Jesus entende o pecado, nós estamos no tempo da graça, já ouviram isso? Nós estamos no tempo da graça, nós não estamos mais debaixo da lei, agora eu posso viver do jeito que eu quero, porque a graça vem como um cobertor para os meus pecados, Jesus entende, estamos no tempo da graça. Posso pecar porque a graça é meu cobertor de pecados. Jesus entende. Estamos no tempo da graça. Deixa eu falar uma coisa. Você é indesculpável de estar na igreja, ser batizado, conhecer a verdade, andar deliberadamente em pecado, justamente por causa da disponibilidade da graça. Ela é suficiente para que você tenha uma vida santa. Graça não é só aquilo que vai te levantar quando você cair. Graça é aquilo que vai te manter em pé. Ela vai atuar quando você pecar, porque a gente está preso no corpo dessa morte, de vez em quando a gente vai cometendo as jaguarices mesmo.
E quando isso acontecer, ela vai me levantar, eu não vou desistir do caminho. Mas mais do que me levantar, ela é o poder de Deus que me mantém sem cair. E aí, se eu não entendo que existe um poder disponibilizado para mim, eu vou me contentar com a minha vida medíocre e pecaminosa. Ou eu vou cair no outro extremo, que é o extremo do liberalismo. Ao falar de legalismo ou liberalismo, não estamos anulando a importância da obediência na nossa responsabilidade humana ao interagir com a graça. Porque pensa comigo, se eu cresço em graça, como que eu cresço em graça? Pergunta, né? Falei tanto aqui de crescer em graça, mas como que cresce em graça? Interagindo com a graça, olha. Porque a graça, ela me atrai, mas eu posso não querer me arrepender. Quantas pessoas já foram atraídas por Jesus, mas não quiseram? A graça, ela, sabe, todo mundo já passou isso aqui, gente, não é possível que é só eu. Sabe quando dá uma vontade de você se aprofundar em Deus, de você mudar a sua vida, que você vê que sua vida cristã é uma farsa? Aí você tem uma vontade dentro de você, fala, não, eu preciso buscar Deus, vem aquela vontade. Sabe o que é essa vontade quando ela vem? Isso é a graça te atraindo. Mas desligar o seu dorama, ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho, chorar, aí é com você. É a sua correspondência à graça. Tem gente que acha que vai assim, aceitar Jesus e vai vir um caminhão de graça ser despojado lá na garagem da casa dela. Não, a graça vai te atrair, está te chamando, está te incomodando. É você quem vai corresponder. Todas as vezes que eu correspondo à graça, todas as vezes que eu obedeço aquilo que Deus manda, aquele sentimento, aquele testemunho interior que vem no meu coração, todas as vezes que eu faço isso, eu vou crescer em graça. Aí em Colossenses 2, 20 ao 23 vai falar assim, ó, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então por que continuar a seguir regras desse mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque, regras desse mundo, gente. Paulo não está falando de princípio bíblico, tá? Essas regras não passam de ensinamentos humanos, sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação rigorosa e disciplina física. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que é o problema do legalismo? Primeiro, acrescentar mandamentos que não tem na Bíblia. Deus não sabia quais os mandamentos nós precisávamos, então por isso você precisa acrescentar mais umzinho. Então, tudo que eu acrescento à lei de Cristo e ao mandamento apostólico, eu estou correndo um sério risco de cair no liberalismo. Acrescentando mandamentos humanos. Gente, sabe o que eu lembro? Eu lembro disso, gente, de uma memória de quando eu era criança. Eu acho que eu devia ter uns 6 anos. E eu estava no cultinho das crianças, na onde a gente congregava. E a professora das crianças pegou uma menininha, trouxe na frente, a menininha estava com um vestidinho branco, lindo, bem arrumadinho, aquele vestidinho branquinho, sapatinho branquinho, meia branquinha. E aí ela trouxe e falou assim, olha aqui crianças, peçam para a mamãe de vocês, sempre vestirem vocês com roupinhas claras para vir à igreja. Não pode vir à igreja com roupinha marrom, preta ou cinza. Gente, eu era uma criança de 6 anos, eu já achei aquilo estupidamente nada a ver. Eu olhei aquilo. Qual que é a diferença da roupa branca, roupa cinza, roupa preta? Eu estou dando um exemplo claro de legalismo. Aonde está na Bíblia que eu tenho que usar roupa branca para ir na igreja? A Bíblia traz um princípio de decência. Esse é irrevogável, querido. Agora, eu não preciso vir com um vestido fufuroso, um coque. Não está falando nada disso. Eu não posso acrescentar esse mandamento ao que a Bíblia já fala. Porque daí Paulo fala, ó, parece sábia, exige devoção, abnegação. Tem cara de piedade, sabe? Mas não serve para santificar. Esse é o problema do legalismo. Ele vai prever uma santificação que vem de fora para dentro. Eu aceito Jesus, recebo uma lista. Qual o comprimento deve ser meu cabelo? Qual o tipo de roupa só que eu posso usar? É uma lista. Só roupinha branca. Aí eu vou seguir, né? Porque agora eu faço parte do clube dos crentes. Pego aquela lista, nunca mais tiro a sobrancelha. Nunca mais uso roupa preta. Eu sigo à risca aquilo. Mas o meu interior, como que está?
Aí quem me vê vai falar, nossa, fulana está bem crente, né? Mas e eu dentro? Ele vai falar, em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O legalismo é ineficaz para me santificar. A minha santidade, ela tem que brotar de dentro. A roupa decente que eu uso vem do meu interior purificado. Vem do meu coração íntegro e reto diante de Deus. Sabe? A minha maquiagem mais leve, uma aparência mais sóbria, vem de um interior sóbrio e de um interior desprendido das coisas do mundo. Porque se for o contrário, não dá. Colossenses 3 vai falar, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Isso aqui é a Bíblia. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando vocês costumavam viver nelas. Mas agora abandonem. Está vendo que a responsabilidade é sua? Abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado, olha a progressão, em conhecimento à imagem do seu Criador. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que Paulo está falando aqui? Passa a morrer. A graça atua aí. A graça vai te capacitar a fazer morrer o velho homem. A graça vai te capacitar a dizer não para as coisas que você tem que começar a dizer não. A graça vai te capacitar a andar em pureza. A graça vai te capacitar a parar de falar mal da sua sogra. A graça vai te capacitar a nunca mais dar calote em ninguém. A graça vai te capacitar a nunca mais na sua vida comprar uma coisa desnecessária, enquanto tem gente passando fome. A graça vai te capacitar a nunca mais ser mentiroso. A graça vai te capacitar a ser íntegro. Quando eu entendo isso, eu não consigo ser legalista, nem religiosa, porque eu entendo que eu só consigo andar em santidade porque foi disponibilizado um poder sobre mim. Eu nunca vou me achar melhor do que aqueles travestis que estão na Colombo. Porque eu só consigo andar em santidade. Eu só consigo ser mulher de um marido só. Porque existe uma graça atuando em mim. Como é que eu vou me gabar disso? Como que eu vou me gabar do que Deus faz? O problema da religiosidade é que eu começo a me achar boa naquilo que Deus está fazendo. Como que eu vou me gabar de conseguir subir aqui e falar alguma coisa no púlpito? Se eu só consigo porque existe um poder sobrenatural sobre mim? Como que eu vou olhar com desdém para o meu irmão que é fraco e não consegue parar de pecar, se eu só consegui por causa da graça? Como que eu vou olhar diminuindo o meu irmão só porque eu consigo jejuar mais de um dia e ele não, mas também... Por que eu vou fazer isso se eu tenho a graça? Aconteceu um episódio comigo, gente, o Espírito Santo me arrebentou. Porque essa frase de que o Espírito Santo não envergonha ninguém é mentira, não tem na Bíblia. Jesus envergonha. Ah, Jesus é especialista, ele me envergonha com uma certa frequência. E eu estava me gabando, sabe? Que eu me acho uma dona de casa muito maravilhosa. Aí eu falei, nossa, eu consigo cuidar das crianças, eu consigo cuidar da casa, minhas roupas estão em dias, eu consigo cozinhar todo dia. E a fulana lá, tem uma penca de filho, a casa está toda bagunçada, tudo revirado. Não consegue cuidar direito daquelas crianças, aquela fulana, falei um monte da fulana. Aí o Espírito Santo veio para mim de noite, enquanto eu estava orando no secreto, e falou assim, escuta, você não é melhor que a fulana não, você só faz tudo isso por causa da graça. Se não fosse a minha graça atuando em você, você seria uma dona de casa 10 vezes pior do que ela. Você está se gabando de ser uma boa dona de casa. Se você só é uma boa dona de casa, não é porque você é boa e caprichosa não, é porque existe uma graça atuando sobre você. Então, a santidade não é trabalho da minha carne, é um produto da graça. É a graça que faz isso.
A graça nos leva a servir a Deus de modo aceitável. Se não entendermos que a capacitação para viver de modo aceitável vem da graça, vamos tentar viver uma vida santa com a nossa própria força. Isso é um desastre. Porque quando eu tento viver a vida cristã pela minha própria força, eu vou declinar da fé. Por isso muita gente chega para a gente e fala assim: eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui me livrar. Porque tentou com as próprias forças. Quando alguém é arrogante em santidade, ele despreza a operação da graça e traz para si mesmo uma glória que só pertence a Deus. Quando eu me acho melhor que o outro, eu trago para mim uma glória que é dele. Isso é muito sério. Por isso que Jesus condena o publicano, por causa do orgulho, da obediência que ele tinha. Sabe aquela pessoa que começa bem na fé? Já logo é batizado no Espírito Santo, e Deus começa a levantar e usar aquela pessoa. E de repente aquela pessoa para, estaciona e não consegue mais caminhar. Aí a gente tem a mania de falar assim: o inimigo se levantou, Satanás se levantou contra essa pessoa, por isso que ele não consegue progredir. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes é o Espírito de Deus que está resistindo você de crescer. Porque a palavra vai dizer que Deus resiste o orgulhoso. Às vezes você não está crescendo, você não está evoluindo, por causa do seu orgulho. Sempre que você estacionar, parar, está tudo errado na minha vida, sempre olhe para dentro de você e veja se não é você que está errando. 80% das vezes não vai ser o inimigo, não vai ser a vontade de Deus. Vai ser o Espírito de Deus te resistindo por causa do seu orgulho. Então, se eu posso colocar em pé, nós vamos finalizar. Quando a gente usa a nossa boa conduta cristã como justiça própria, eu me torno tão pecador quanto a pessoa que eu estou julgando. Deus resiste ao orgulhoso, Cristo. Você pode cantar essa música com sinceridade de coração? De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Deus nos mostra as nossas fraquezas, não é para nos parar, é para que a graça dele invada esse lugar que você não consegue. Sabe o que é graça? Tá vendo aquele rapaz ali, ó, de camisa vinho aqui, ó, o nome dele é Neclair. O nome dele é Neclair. Ele resolveu seguir a Cristo no seu coração dele.
faz 10 dias que ele não fuma mais. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso é graça. Pergunta para ele se sozinho ele conseguiria isso, porque ele já tentou algumas vezes, mas ele decidiu olhar no espelho e falar: eu não consigo. Mas ele também decidiu que ia caminhar com Jesus. Aí a graça faz isso, ela te capacita. Ela te capacita. Não é para você cair e levantar, não. É para você ficar sempre em pé. Entenda isso. É uma força capacitadora ao ponto de criar coisa que não existe. Ao cheiro das águas brotará. Isso é graça. De repente no seu casamento perdeu alguma coisa que você acha que nunca mais vai nascer. Você precisa entender a graça do Senhor. Meu filho está no mundo das drogas. Você precisa entender que a graça vai trazer ele desse lugar. Faça exercício da graça, pelo amor de Deus. Ele é o único jeito de te levar a lugares que você nunca sonhou na sua vida. Porque eu nunca sonhei que isso estaria acontecendo nessa noite. É graça sobre graça. Plenitude do poder de Deus na vida da igreja, na sua vida. Em nome de Jesus, entre no lugar chamado secreto. Interaja com esse Deus espetacular, o teu Pai, o teu Senhor. E você verá coisas extraordinárias acontecer na sua vida pela graça. Nada sobre você, é pela graça. Entenda isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você tem uma semana abençoada, de vitória. Vai ter luta. Não vamos esconder aqui não, meu filho. Haverá lutas até ele voltar. Aflições, dores. Levantes do inimigo contra você. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus negócios. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Toma as posses de bênçãos que a Bíblia dá. Não se engane. Bênçãos como mandamento está atrelado à sua chegada à obediência. Cuidado para você se achar o merecedor de bênçãos. Cuidado, é através da obediência. Preste bem atenção. Às vezes você pode estar pensando: nossa, que palavra dura de domingo à noite. Não tem palavra de domingo, de segunda, de terça, nem de quarta, meu filho. Tem a palavra do Senhor. Pegue as bênçãos, obedeça ao Senhor, e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite, encerrando esse culto. Traz as crianças. Meu Deus e meu Pai, falamos e cantamos sobre a graça. E eu te agradeço, porque através de Jesus nós recebemos a plenitude da graça, como João nos diz. Eu rogo, intercedo sobre a vida da igreja neste momento, que o Senhor derrame a graça, que eles reajam à graça, que naquilo que não tiver mais conserto, que a graça venha e conserte. Na saúde que não tem mais condição de tratar pelos médicos, que a graça, o teu poder venha e sara. Que as lutas que a gente acha que não tem como passar, que a graça nos capacite a vencer mais um dia da nossa vida. Seja com a tua igreja, ó Pai. Se o Senhor não voltar essa semana, cuide das famílias, ó Pai. Restaure casamento. Cuide de filhos, ó Pai, o entendimento no lar. Dá aos homens, ó Pai, a identidade correta do que é ser o cabeça do lar. Dá às mulheres, ó Pai, esposa, a submissão para ajudar esses homens a trilhar o caminho, o propósito que o Senhor tem para a família. E que
quando o Senhor voltar, encontre em nós uma igreja, uma noiva preparada para receber o Senhor, em o nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a ajuda, a consolação do Espírito Santo, seja abundantemente derramado sobre a vida de todos nós, e junto nós possamos dizer amém. Tenha uma semana abençoada. Aplauda o Senhor. Tem um café, uma bolacha, cumprimente alguém em nome de Deus. Quarta-feira.